1 Pedro, capítulo 3. Olha só o recado para vocês aqui, irmãs. Semelhante vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, mais uma vez, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja um ganho sem. Mas a mulher quer ficar assim, por que você não faz? Por que é isso? Por que é aquilo? Você não vai ganhar ninguém, filho, principalmente o teu marido. Você tem que ganhar o marido sem. Mas aí sabe o que as mulheres fazem? Elas querem ir no salão, ficar toda bonitona, beleza, mas por dentro não tem sabedoria. Ela vai ficar bonita, que tem que ficar mesmo, porque as pessoas vão falar, eu vou ficar bonita para o meu marido não olhar a outra do lado de fora. Tem que cuidar mesmo da sua imagem. Mas mais do que cuidar da sua imagem, você tem que cuidar do teu interior. Porque às vezes está mais preocupada de ficar bela por fora, aí vai ficar o frisado do cabelo, vai ficar preocupando em ficar gastando muito só para o exterior. Aí Pedro ainda vai dizer assim, considerando a sua vida casta em temor, porque o enfeite dessas mulheres não seja o interior, o frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste. Por quê? Aí olha o versículo 5, porque assim se adornam também antigamente as santas mulheres. As mulheres têm que ter temor de Deus para ganhar o marido. Submetendo ao seu marido, submetendo o ato de você submeter ao seu marido, você está indo em busca do milagre, não contra o milagre. Então olha só, na Bíblia, na verdade a gente vê, Jesus foi submisso ao Pai. Ele submeteu ao Pai. Você andar em sujeição ao seu marido, não é que você é menor, é que você está sendo sábia. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola? Então a mulher que fica conversando demais, ela está sendo tola. Ela não vai edificar a casa, ela vai destruir. Então nós temos que pegar essa palavra e viver ela. Submissão fala de ordem, de propósito, não de questão de inferioridade. Eu não sou inferior do que o meu esposo. É ordem. É um ato de humildade, de obediência, de confiança, primeiro na palavra. Confiar em Deus, depositar fé em Deus, é você também, irmã, ser submissa ao seu marido. Se a mulher submeter ao marido, automaticamente o próximo versículo, ele vai estar engrenando. Eu estudei muito esse texto para poder falar com a igreja. Se a mulher não se submete ao marido, como é que o marido vai amar a esposa, ao ponto de dar a vida por ela? Ela não submete. Ela já quebrou, na primeira engrenagem, ela já quebrou a primeira engrenagem. Aí o marido não vai ter prazer de amar a esposa. Se a mulher não submeter o marido, o marido não consegue amar a esposa. Vê tantos casamentos destruídos. Irmãos, pega a estatística, não é só dentro da igreja não, mas principalmente dentro da igreja. Pega a estatística e olha como estão os filhos de 10 a 18 anos, hoje, na era de 2025. Os filhos estão ansiosos, depressivos, obedecendo mais aquilo que eles ouvem do lado de fora do que é do lado de dentro.
Por que isso? Por que está acontecendo isso? Aí os filhos vão fazer tudo que o pai e a mãe falam para eles não fazerem, eles fazem. Aí o seu filho vai te desonrar. Te desonrando, você vai chorar. Por quê? Porque às vezes, mamãe, você não foi submissa ao seu marido. E você está querendo que o seu filho te obedeça. Você quebrou o princípio de autoridade. Talvez o papai que está aqui me ouvindo, talvez, você que fala com o teu filho e o teu filho finge que ouve, mas ele não obedece. Por quê? Porque você não ama a sua esposa do jeito que deve amar. Aí eles vão ver, eles não são bobos. A minha mãe não submete meu pai, a minha mãe grita com meu pai. Quando meu pai não está perto dela, ela fala mal dele, ele vai ver. Os meus filhos podem ver eu falando mal do meu marido, é ele que não pode saber. Você tem um compromisso com Deus, e quem está de olho é Satanás. Você tem que honrar o teu marido na frente, e você tem que honrar o teu marido atrás, quando você estiver longe dele. Falou mal do teu marido? Não fale mal do meu marido. Por quê? Porque eu sou submissa a ele, e ninguém fala mal do meu marido perto de mim. Mesmo ele estando errado, ele é teu marido, é uma só carne. Como que você vai concordar com isso? E aí a igreja perde a autoridade com os filhos, e vai vendo os filhos sujeitando as carnalidades da vida, as dificuldades da vida. Mas hoje, pela graça do nosso Todo-Poderoso sobre a igreja, Ele está nos dando um conselho aqui. Conselho para a mamãe, conselho para o papai e conselho para os filhos. Do que adianta, irmãos, a gente viver no país de primeiro mundo? Do que adianta a gente falar que vai fazer projeto de comprar coisas? Do que adianta nós levantarmos 6 horas da manhã e chegar às 6 horas da tarde? Se a gente chega em casa, a gente vai ficar triste com a atitude dos filhos. Do que adianta isso? Talvez você que está aqui me ouvindo é jovem, mas amanhã você vai casar. Você tem que casar com a missão do teu marido. Por isso que a gente tem que prestar atenção com quem é que a gente casa. Não vai afoita não, calma. Não vai assim não, irmãos. Vamos com calma, porque você está fazendo um negócio até que a morte o separe. Aí você vai casar, meu irmão, com a mulher que fica gritando com a mãe, que fica xingando a mãe. Ela não vai ter dificuldade nenhuma de gritar com você e xingar você. Você vai casar com uma mulher, com um marido que não respeita o pai, não respeita a mãe, e às vezes desonra o pai, vai desonrar você. A minha mãe chegou aqui e foi embora e falou: meu filho, eu quero te dar os parabéns, porque eu vejo como você tem tratado a sua família. Ela não falou parabéns por tudo aquilo. O que mais alegrou a minha mãe foi o jeito que eu trato a minha família. Mas isso aí não é fácil, irmãos. Primeiro é a graça de Deus, e depois é muito esforço humano. Porque tem hora que não merece, mas eu não vou quebrar o princípio de autoridade porque eles não estão merecendo, porque o favor de Deus tem que vir primeiro para mim. Aplauda o Senhor. Se a mulher submeter o marido, se você for lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, da mesma forma, presbítero Mateus, vai falar sobre a mulher primeiro, que tem que submeter, como a igreja submete a Cristo. E depois vai falar sobre o marido. Marido, vocês devem amar a vossa esposa e sujeitar a ela, dar a ela até, se for preciso, a vida. Como é que nós que somos homens vamos ter coragem de dar a vida para uma mulher que não nos submete a gente? Como é que nós vamos ter coragem de falar: eu vou entrar nessa guerra porque a minha mulher me submete?
Se você não submete, minha irmã, esqueça que o teu marido vai te amar. Porque você está quebrando o princípio. É você que está quebrando o princípio. A responsabilidade é tua. A mulher submissa influencia mais pelo exemplo do que com as palavras. Não adianta gritar, porque eu sou brava dentro de casa. E o que adianta? Pode gritar, espernear, pode falar o que quer. Se o seu filho quiser te enganar debaixo do teu nariz, ele vai te enganar. Não é pelo grito. Ninguém vai impor autoridade pelo grito. Mas é pela posição que você ocupa e pela responsabilidade que você tem concernente à palavra. O respeito e a atitude amorosa geram transformação do lar. Talvez o teu lar está aqui, mas não está do jeito que você quer. Mas comece de você hoje, determinando no mundo espiritual: eu serei submissa ao meu marido. Eu vou dar ideias, eu vou comunicar o que eu não gosto, mas é o seguinte: eu sou submissa aí. A missão do meu marido é a minha missão. E se o teu marido não for cristão e ele for um ímpio, ganhe ele, adorando, em silêncio. Não fica, você não vai para a igreja hoje? Mas de novo, não vai de novo, vai ficar dormindo até tarde. Fala isso não, irmã. Você vai arrancar ele mais para longe. O respeito abre espaço para que o marido seja mais sensível a Deus. Se você respeita, irmãos, imagine só, nós que somos homens aqui, que trabalha, luta para poder fazer, para poder dar o melhor para a nossa casa. Imagine se você ouvir de alguma pessoa que a sua esposa falou mal de você. Irmão, você quer me arrebentar no meio se eu ficar sabendo que a minha esposa falou mal de mim, a minha carne. É a mulher que eu me relaciono. É a mulher que tem os sonhos, que tem os projetos comigo. Imagine se ela fala mal com a cabeleireira, vai no cabeleireiro e ela fala: porque o meu marido é isso. Aí vai falar todas as coisas ruins do marido e ainda vai jogar mais ainda. Quem não tem problema dentro de casa? Quer resolver os problemas? Meu marido, nós não tem dinheiro não, né? Não tem não. Então vamos sair, vamos sentar ali, na beira daquele negócio ali, e vamos conversar, olho no olho, tete no tete. Eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, eu não sou assim, eu não quero aquilo. Ouve também o marido, não vai ficar contando para as vizinhas, para os amigos, para os cabeleireiros, não. Converse com quem tem que conversar, tenha diálogo. Engraçado que ontem, eu estava almoçando com a minha namorada, e eu fiz 3 perguntas para ela. Ou melhor, uma pergunta, eu falei: eu quero 3 respostas. Qual é a maior dificuldade que as famílias têm enfrentado hoje? Aí ela olhou e falou essa pergunta. Ela colocou o diálogo. Talvez para você também é. Sabe por quê? Quando o diálogo começa a ser algo secundário, todas as outras coisas vão ficando. Por quê? Porque você acha que o teu marido está pensando uma coisa e ele está pensando outra. Conversa. A gente tem, aí senta na cama para dormir, fica um no telefone do lado direito, outro no telefone do lado esquerdo, logo de bruço um para cá, outro para lá. Não, guarda o telefone e vai namorar, vai falar de projeto, vai falar de sonhos, vai orar. Nós é que estamos fazendo errado, irmãos. E aí Satanás, em cima do nosso erro, ele vem, pega quem? Quem a gente mais ama. Pega aquilo que a gente mais gosta. Ele vai tocar nos nossos filhos. E aí a gente vai ficar: por que eu não fiz assim? Por que eu não trabalhei do outro jeito? Por que eu não agi dessa forma? Haja enquanto é tempo. Faça enquanto é tempo, porque ainda dá tempo de restaurar. Mulher, sejais submissa ao marido, porque o primeiro dente da engrenagem. E essa engrenagem, para ela rodar,
Se eu quebrar a minha parte, vai afetar toda a família. Se a minha mulher for submissa e eu não amar ela, vai afetar ela, afetar a mim, afetar os meus filhos. Mas aí o apóstolo Paulo vem dizendo, seja submissa. Aí depois ele fala, maridos, amai a vossa mulher. Aí o marido vai ter prazer de amar a mulher. E o que é, biblicamente, e também em termos de princípios de família saudável, o pai deve amar primeiro a esposa. Só que olha só, não é que ele vai amar menos os filhos. Às vezes a mãe e o pai ficam com mais denguzinho com o filho. Não, primeiro você tem que honrar a sua esposa. Primeiro nós que somos marido, nós temos que amar a esposa. Por quê? Porque a relação com a minha esposa, ela veio primeiro do que o meu filho. E os meus filhos vão olhar da forma que eu, pai, trato ela. Se eu trato ela com amor, com carinho, só de eu olhar para eles, eles vão ser obedientes. Por quê? Porque o mundo espiritual está trabalhando ao meu favor. Se nós quebrarmos essa cadeia, eles vão nos desonrar. Você quer ser honrado pelo teu filho ou desonrado pelo teu filho? Responda. Honrado. Quem quer ser desonrado pelos filhos, pela pessoa que a gente mais ama? Imagina quando Davi viu que o seu próprio filho rebelou contra ele e queriam matá-lo. Se o marido e a esposa se amam e respeitam, também os filhos crescem em ambiente seguro, saudável e equilibrado. Você já imaginou o filho crescendo, pastor Robson, num ambiente que desonra o marido em tudo, fala tudo aquilo que desrespeita, que tira autoridade. Até minha mãe fala com meu pai, não tem, é tudo isso? Ah, eu também não vou honrar não. É autoridade, irmãos, a gente está falando no mundo espiritual. Se um dia a sua mulher, papai, corrigir o teu filho, não entra lá e fala, não, você tem que parar de fazer isso. Não, deixa a autoridade, não tira a autoridade dela não. Você pode chamar ela no canto, conversa com ela no canto, mas honra o que ela decretou. Se um dia, mamãe, o teu pai, o pai do teu filho, corrigir o filho, não vai danar com ele, porque no meu filho ninguém encosta a mão. Peraí, que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Você está desonrando, você está tirando a autoridade do pai de corrigir. Aí amanhã o pai vai falar alguma coisa, o filho não vai respeitar. Por quê? Porque você não foi sábia. Mulher tola. Destrói a casa. E depois ainda fica aí, choramingando. Não, nós vamos receber sabedoria do alto céu para poder honrar a Deus dentro da nossa casa. Se você crer, pode aplaudir. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Se eu fizesse uma fila aqui, chamasse aqui todos os maridos e perguntasse no ouvido assim, você tem coragem de dar sua vida pela sua esposa? Tem uns que vai falar assim, ixi, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pastor, dá vida para aquela pessoa lá. A mulher, quando a Bíblia fala que a mulher, quando ela é tola, é melhor você morar debaixo de uma casa que tem goteira, toda hora pingando na sua cabeça, e você, meu Deus, está goteirando, do que você morar, do que uma mulher rixosa dentro de casa. Mulher rixosa é terrível, irmãos, é pior do que pedra no sapato. É terrível. E a gente não vai aprender isso na escola. A gente não vai aprender isso, a gente vai aprender isso na igreja. Por quê? Porque eu tenho que aprender para cuidar da minha família. É o meu maior bem. Depois não vai chorar o leite derramado. Derramou, agora é tarde demais. Ainda há tempo.
Agora eu vou passar para os filhos, porque já estão chegando. Mas tem alguma coisa preparada lá para o retiro. Vocês vão ver como é que seus filhos vão chegar depois do retiro. Macio. Macio. Ainda bem que me deram oportunidade para pregar no último dia. E eu estou buscando de Deus algo. Por quê? Porque eu também já fui filho. Eu também já desrespeitei a minha mãe. E quando eu desrespeitei a minha mãe, eu quebrei a cara. Eu quase morri, Val. Mas quando eu obedeci, eu fui próspero. Eu prosperei na terra dos viventes. Então você quer ser sábio? Receba um conselho de homem maduro, temente a Deus. Quando o marido tem uma mulher que submete a ele, ele não tem dificuldade de amá-la. O amor do marido à sua esposa é resultado da submissão dela com ele. O amor do marido com a sua esposa. Ganhou ramalhete de flores esses dias? Não. Ele falou que te ama? Não. Ele está tratando você com carinho? Não. Então revê como é que estão os seus conceitos de submissão. Revê como é que estão os seus conceitos de submissão. Tem hora que você acha que seu filho é seu filho, o seu marido é seu filho. Vai danar com o seu marido igual dana com o filho? Não. Se falar isso comigo, eu levanto a mão e falo, alto lá. Aqui tem autoridade. Eu não preciso gritar para falar isso. Graças a Deus a minha mulher já entendeu isso, já no início. Por quê? Porque eu não quero que ela quebre o princípio de autoridade e Satanás venha ferir o que ela mais ama. A minha esposa tem autoridade no mundo espiritual para aconselhar qualquer vocês que estão aqui. Eu falo isso no altar de Deus e eu sou temente o que eu estou falando, porque ela é uma mulher submissa. Meus irmãos, eu trato tanto com seriedade com isso, porque eu tenho 2 cartões. Eu pego um cartão e dou para ela. Ela tem um cartão meu. Só que quando ela compra uma balinha, chega uma mensagem no meu telefone, gastou 1 centavo. E aí, né, um dia eu estava com a minha mãe, ela falou assim, meu bem, eu vou abastecer o carro. Tá bom, vou usar o teu cartão. Tudo que vai usar fala. Por quê? Desconfiança? Não. É para poder entender que ela é submissa. Pode usar. Aí a minha mãe falou assim, uai, ela fica com o seu cartão? Ela falou, fica. Desde quando nós casamos ela tem um cartão. E ela pode gastar o que ela quiser. Aí a minha mãe falou, mas desse jeito é bom demais, uai. Eu falei, só que o problema é o seguinte, ela pode gastar o que ela quiser, mas ela não gasta. Por quê? Porque ela não gasta nada se ela não falar comigo primeiro. A questão é de você saber que você pode, mas você não faz. Por quê? Porque você é submissa e você quer a autoridade de Deus para a sua vida. Aí ela está buscando de Deus. Quando ela falar com os filhos vão obedecer. Por quê? Porque ela não quebrou a cadeia. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Tem alguém que não gosta de ouvir isso mesmo? Não, irmãos, não tem problema. Quem está ouvindo está sendo um remédio para a sua alma. Quem está ouvindo e está comendo e está gostando, às vezes vai até doer, vai engolir amargo, vai falar, meu Deus, eu não queria ouvir isso, mas é a realidade. Se você não der crédito para essa palavra, você vai chorar pelos cantos. Ninguém vai mudar isso, ninguém muda. O marido que ama, cuida. O marido que ama tem prazer de cuidar. Amor, estou querendo fazer isso. Fale comigo. Às vezes a gente não tem, mas você se sacrifica para poder ver a feliz. Por quê? Submissa. O marido que ama tem prazer em sacrificar por ela. O que a minha esposa gosta de comer? Ela gosta de comer isso. Eu não gosto, mas eu vou comer. Por quê? Porque ela é submissa, eu vou comer junto com ela. Você sacrifica, você vai fazer para poder ver ela feliz. Como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou por nós. Ele deu a vida dele por nós. É desse jeito que nós temos que fazer pela família, pela esposa. Se você não está sacrificando para amar a sua esposa, talvez é porque ela não é submissa, mas graças a Deus ela está aqui hoje. Aqueles que não estão, leve esse vídeo para ela ver. Tudo isso acontece por quê? Porque o marido correspondeu a mulher correspondeu à submissão do marido. Agora vamos para os filhos.
porque não tem tempo mais. Filhos, vocês têm que obedecer a quem? Aos pais. Os filhos, todos os filhos, chegam perto dele aqui. Quer ver? Ô, Jojo, você vê como é que a sua mãe trata teu pai? Você vê como é que a sua mãe trata teu pai, Lucas? É lógico. Vocês observam ou não? Vocês prestam atenção nisso ou não? Se a sua mãe gritar com o teu pai, vocês vão gostar? Não. É claro que não. Só que você imagina só, se você olhar e pensar que, não, aqui quem manda sou eu vou gritar com a minha esposa, eu vou mostrar quem... Não, irmãos, é pelo amor. É com sabedoria. É conversando. Cuidado que você está com um tesouro dentro da sua casa. E você pode derrubar isso e perder tudo. Depois, para poder buscar de volta, é muito difícil. É difícil. Filhos, obedecei aos seus pais. Os filhos veem a sua mãe submetendo a missão do seu pai. Sim, os filhos veem o pai amando a esposa, chegando com presente para a esposa, abrindo a porta do carro para a esposa. Você já imaginou, irmãos? Abrir o carro, abrir a porta do carro e o filho vendo? Não, isso aí é tempo do passado. Que passado que nada. Eu estou cuidando daquilo que é de mais interesse para mim. Eu estou cuidando da minha família, do meu tesouro. Abrir o carro para minha esposa não é vergonha. Agora imagina só, se eu estou aqui, estou pregando para vocês, eu saio ali e grito com a minha esposa. Eu saio para passear com vocês, igual eu saí com alguns já, para fazer férias. E aí lá a gente só fica brigando. Vai falar, uai, o que é aquilo? O pastor prega e não vive. O que é aquilo? Aquele é meu pastor? Se alguém falhar nessa cadeia, a tragédia será inevitável. Principalmente para nós que somos cristãos. Por quê, pastor? Porque o julgamento começa dentro da igreja. Começa pela casa de Deus. Nós vamos terminar. Talvez muitos filhos que estão aqui não obedecem aos seus pais, porque não tiveram exemplo. Não tiveram exemplo. Talvez vocês nunca viram o seu pai, a sua mãe. Talvez você nunca viu sua mãe submeter ao teu pai. Talvez você não vê o teu pai amando a sua mãe. Se alguém falhar, só que agora já está desse jeito. E agora? Vai continuar desse jeito? Você está vendo que a situação está desse jeito. Vai fazer o quê? Vamos apelar para o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Porque eu não recebi nada disso aqui da vida do meu pai e da minha mãe. Mas quando eu conheci a verdade, eu falei, essa verdade tem que me libertar. E eu conversei, a minha mãe falou comigo aqui, ela falou dentro da igreja, falou, meu filho, se fosse exemplo meu e do teu pai, para você ser o homem que você é hoje, o que seria de você? Eu falei, graças a Deus eu tenho um manual. Aí hoje, eu tenho autoridade, ela viu, eu tenho autoridade para corrigir a minha mãe com muito respeito. E a vida continua. Eu vou sair daqui e ainda tenho que continuar amando a minha princesa. Não é porque eu estou falando aqui que eu vou ter que só pregar, não. O diabo não respeita o que eu falo, o diabo respeita o que eu faço. Pais, não irriteis os vossos filhos. E aqui eu termino. Conclusão. Não irritei os vossos filhos. O que significa isso? Significa que eu não posso corrigir esse jovem bonito que está aqui tocando. O pai que ama corrige o filho. O pai que ama corrige o filho que ele ama. Se um dia eu corrigir o meu filho, eu não estou irritando ele não, missionária. Eu estou amando ele. O que é irritar? É quando você vê que ele está fazendo uma coisa errada e fazer vista grossa. O que é irritar? É quando você sabe que você tem que submeter o
teu marido e você não submete. Você está irritando ele. Ele não vai falar com você, mas você está irritando ele. Ele não vai ficar feliz. Pai, não irriteis o vosso filho. É você saber que você tem que amar a sua esposa, mas você não ama ela. Ele fala: queria tanto que o meu pai amasse a minha mãe. Aí a gente fica irritando os nossos filhos. E aí eles não ficam tementes a Deus. Por quê? Porque o Estado está ensinando. Porque a escola está ensinando. Porque o diabo se levantou. O diabo se levanta todo dia, irmãos. O diabo se levanta todo dia. A nossa carne fala alto todo dia. Mas e a autoridade que nós temos no mundo espiritual para falar: diabo, alto lá? Você não pode quebrar a cadeia. É um princípio de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.